Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Vocês já ouviram falar sobre choque anímico? Quem trabalha nas reuniões espíritas se comenta muito isso, né? Na atividade e é algo do dia a dia das reuniões mediúnicas. Vamos conversar sobre esse assunto? Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade e hoje nós vamos falar sobre esse título, né, choque anímico, né? Eu quero agradecer ao Fábio Maia, que é psicólogo e hipnoterapeuta, que me fez essa pergunta sobre choque anímico e eu dei algumas instruções para ele, falei algumas coisas, mas eu falei para ele que era um tema muito bom para se conversar, que eu acho que até no canal aqui é inédito, né? Então eu agradeço o Fábio Maia aí por dar essa dica de assunto que é muito importante. O choque anímico, como o nome já diz, né, é um choque na alma, né? Porque essa palavra anímico ele vem de ânima, que é a alma. Mas por que essa relação de choque, né? Seria o ato de dar um impacto no espírito, né? Na alma. Mas quando é feito isso e em que momento? Essa atividade, este ato de dar um choque anímico, isso é muito feito em reuniões mediúnicas, tá? É uma prática, digamos assim, terapêutica da reunião mediúnica, faz parte. Não é algo assim, digamos, específico, que alguém chega e diz assim, olha, vamos lá dar um choque anímico agora nesse espírito, né? Faz parte do ato da comunicação. Toda vez que um espírito se comunica através da incorporação, tá? Esse ato faz com que o espírito receba esse choque anímico, naturalmente. É claro que se é um espírito já equilibrado, que não tem nenhum problema de sua vivência no plano espiritual, ele não sofre nenhum tipo de impacto que para ele é desconfortável, né? Não que seja desconfortável o choque anímico, mas para ele não é algo de trazer importância para ele. Né? Ele tem a participação do espírito do médium com o espírito dele, mas ele não sente isso. Bem, mas para que tipos de espírito que isso é importante? Bem, em primeira instância, é direcionar o pensamento, tá? Trazer o pensamento daquele espírito que precisa de tratamento para um pensamento, uma ideia de ajudar-se, de trazer ele para si mesmo. Um exemplo bem prático, o médium vai dar comunicação de um espírito que se acidentou. Muitas vezes, pessoas que se acidentam e desencarnam, elas entram numa espécie de um trauma contínuo de reviver o momento do acidente. Então, ele fica pensando só no momento do acidente. E quando não é só isso, pensar só no momento, ele se fixa na morte, se fixa na necessidade de avisar a família, como se ele estivesse vivendo ali ainda aquele momento. A gente costuma chamar isso de monoideia. Ele se fixa em uma ideia que pode ser voltar para casa, avisar a mãe que se acidentou, avisar a esposa, achar um parente que estava junto no momento do acidente. Então ele se fixa naquela monoideia. E o que ele precisa? Um choque anímico para trazer ele para a realidade. Então, quando ele incorpora no médium, tá? Através desse processo de incorporação, que tecnicamente a gente chama de psicofonia, incorporação é um termo popular, tá? Porque ele não entra no corpo do espírito, eles se aproximam, o espírito do médium com o espírito né, que vai se comunicar se aproximam. Se aproximando as duas, digamos assim, os dois perispíritos e as auras deles, a psicosfera deles, elas ficam em interseção. Uma entra na outra psicosfera. E o que acontece? Assim como um espírito pode nos influenciar, nós podemos influenciar um espírito. Então, ele passa a compartilhar de nossas ideias. Então, o médium, naquele momento, passando pensamentos salutares, pensamentos de saúde, ideias evangélicas, para que ele se acalme, para que ele pense em Jesus, faz com que retire em certo percentual aquele espírito da monoideia, fazendo com que ele tire a visão dele do momento do acidente, do sofrimento do acidente, do trauma, e aí ele vai começar, mas espera aí, de quem é essa ideia aqui?
pensando em Jesus. De quem é essa ideia que esse cara, que dependendo do médium, o médium pode estar até pensando em uma outra coisa, pensando na casa dele, numa flor, e ele começa, mas ele vai ver que tem um pensamento alienígena ali, né? Que não é dele. E aí ele vai começar a se auto-questionar. Por que isso está acontecendo? Ah? E aí ele vai começar a olhar para ele. Ele pode começar a perceber que ele não está dando comunicação através do próprio corpo, mas sim de um corpo diferente, e vai trazer ele para o campo mental da realidade. Este é um dos fatores, é um dos tipos de tratamento. Espíritos que estão na monoideia, direcionar o pensamento dele. Muitas vezes, isso também pode ser usado para tratamento de espíritos que desencarnaram, sabem que desencarnaram, estão razoavelmente bem, mas estão, por exemplo, numa colônia espiritual. Né? Estão vivendo bem na colônia espiritual. Só que em certos momentos, eles revisitam as dores de certas doenças que tinham quando encarnados. Por exemplo, um espírito que desencarnou com câncer, ele pode lá na colônia espiritual, de repente, começar a sentir de novo as dores daquela doença. Tá? Ou que pode ser de uma mutilação de um acidente, pode ser de qualquer coisa relativa ao corpo dele. Aí vocês vão dizer assim, então com todo mundo acontece isso? Não. São certos casos, é de pessoa para pessoa, isso envolve muita coisa dentro da cabecinha do espírito, tá? Então, o que acontece? A equipe espiritual pega esse espírito que está lá na colônia e diz, olha, vamos visitar um centro espírita? E você vai dar uma comunicação através de um médium para você receber um choque anímico, explicam para ele, de forma a te situar, a, digamos assim, dar uma reiniciada, né? Como se fosse um computador, vamos reiniciar, dar um reboot no espírito, né? Para ver se ele se realinha e ele perde essa conexão com o corpo carnal de forma a sentir. Ele na verdade, ele não está mais conectado ao corpo, é mais um vício da mente dele, ele é uma fixação da mente dele, e aí ele fica revisitando aquela dor, talvez como uma autopunição, uma incompreensão, alguma coisa do tipo. Então ele vem da comunicação, muitas vezes esses espíritos, eles falam na comunicação, eu sei, eu estou bem, eu sei que eu estou aqui para um choque anímico, um tratamento, eles explicam, estão ali tranquilamente para o tratamento, conversam, muitas vezes é como um tratamento simples que a gente vai no médico, né? Enquanto o médico faz o procedimento, a gente fica conversando sobre outros assuntos e muitos espíritos fazem isso. Eles comentam ou da vida deles, ou do que eles estão fazendo no plano espiritual. Enquanto isso, o perispírito dele vai recebendo o choque anímico do médium. E quando eu falo choque anímico, gente, não é algo perturbador, né? Não é algo que balança o espírito. É um fator de reequilíbrio. É claro, para aquele espírito muito desequilibrado, isso parece uma invasão, né? Mas para aquele que já está melhor, né, ele não vai sentir tanto, ele vai ter um alívio, digamos assim, com o choque anímico. Aí existe uma outra classe de espíritos que também precisa muito do choque anímico, que são espíritos deformados, por questões que ocorreram no plano espiritual ou animalizados. Muitas vezes eles são pegos por espíritos obsessores, feiticeiros, eles têm os débitos deles, isso não é feito gratuitamente. Simplesmente estão obedecendo à lei de ação e reação. E eles se permitem a isso devido à culpa que sentem, né? Então eles são capturados por esses espíritos torturadores, que podem ser obsessores, feiticeiros, de hordas espirituais negativas, e eles podem ser, digamos assim, por hipnotismo de um ser negativo, lá serem deformados, serem transformados em animais. Então, um espírito feiticeiro, né, ele se diz feiticeiro, mas ele usa de um potencial mental, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai, com uma interação magnética, com um hipnotismo, ele vai condicionar aquele espírito a acreditar que ele é um animal, né? Por exemplo, um cão, né? Uma cobra, um lobisomem, sei lá, qualquer tipo de coisa. E ele vai, por esse fator de influenciação, somado às culpas dele, o desejo de se recuperar, de pagar aquela situação, de oferecer a reação às ações passadas, ele vai se condicionar àquilo. E aí ele vai se transformar, o perispírito dele vai se remoldar, porque a mente dele vai, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, e ele vai acreditar que é.
Isso acontece até quando a gente está encarnado. Quando a gente diz eu sou o perdedor, eu não tenho sorte, eu não me dou bem na vida, a gente cria programações para o nosso espírito, para o nosso perispírito, para a nossa psicosfera. Tá? Então é importante a gente contrariar isso, sempre fazer uma programação linguística, neurolinguística para o bem. Então esses espíritos chegam nas reuniões mediúnicas dessa forma, muitas vezes não conseguem nem falar, porque eles acreditam, né, ser espíritos daquele jeito, né? Então eles precisam se modificar. Esse tipo de espírito, ele sente muito mais o choque anímico, tá? Porque o perispírito dele está modificado, está transformado. O nosso perispírito, ele é um reflexo do corpo, do nosso, digamos assim, do nosso espírito. E ele remete ao padrão de corpo humano que nós temos na Terra. Então, quando a gente desencarna, a gente tem essa cópia do corpo carnal, que é o perispírito, porém modulada pela nossa mente, tá? De conformidade com o planeta que nós vivemos. Então, tudo bem, temos aquele corpo humano. Como aquele corpo foi deformado, na hora que ele vai, digamos assim, dar a comunicação e ter essa interseção de psicosferas, de pensamentos, o que acontece? Existe um pouco do reflexo no médium. O médium, muitas vezes, dando a comunicação, por exemplo, de um espírito que está transformado em um cão, ele sente as mãos dele retrair, não são em todos os casos, mas em muitos casos, eu já senti muito isso, a mão dele se retrai como se fosse uma pata. Quando ele sente o rosto dele se alongar, o nariz dele ficar diferente, ele sente como se tivesse focinho. Da mesma forma, um espírito transformado em cobra, o médium se sente um pouco encapsulado naquela forma. Isso não é preocupante, o médium não vai se deformar, não vai se prejudicar em nada disso, porque é o espírito do médium que vai ascender sobre o espírito comunicante, tá? Porque ele que está num outro padrão vibratório mais baixo. Então a gente vai fazer uma correção nele. Então, assim como no outro caso do espírito doente, a gente deu uma ideia que reiniciou, digamos assim, o perispírito dele, para o espírito transformado, é como se o perispírito do médium fosse formatar o HD daquele espírito transformado. Então, ele vai forçar, o perispírito do médium vai forçar com que o perispírito do outro, que está transformado, volte à forma, a se remodelar, porque ele vai imprimir os pensamentos deles e os caracteres no perispírito daquele transformado. Não é uma coisa que acontece, gente, em uma reunião mediúnica. Muitas vezes aquele espírito transformado, ele precisa voltar várias vezes, como um tratamento contínuo, até que o perispírito dele se remodule àquela forma humana, aquela forma característica. Ele pode na primeira, até na segunda conseguir já falar, mas ele precisa voltar várias vezes. Não tem um número fixo de vezes, 10 vezes, 5 vezes, tá? Isso depende muito da relação do médium com o espírito e depende muito do espírito também, do aceite dele. Muitas vezes o espírito transformado, ele vem em uma reunião e ele não aceita quase que nada daquela transformação. Então vejam que o choque mediúnico tem uma importância muito grande no tratamento dos espíritos, mesmo que o espírito não seja um espírito que se caracteriza como um necessitado, como um socorrido, ele vem lá dizendo que é um espírito do mal, que é vingativo, as ideias do médium ajudam muito nessa interseção de energias, tá? A modificar um pouco, né? A criar uma abertura no espírito revoltado. Então, o choque anímico é uma característica importantíssima no tratamento, na terapêutica de tratamento, né, dos espíritos que precisam de ajuda. Espero que tenha ajudado vocês nessa questão e principalmente as pessoas que trabalham nas reuniões mediúnicas. Agradeço ao Fábio Maia pela questão importantíssima, né, de se falar, e é claro que eu acho que não falei tudo aqui em alguns 10 minutos, tá? Mas tem muita coisa para a gente aprender sobre isso. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui. Muita paz, muita alegria, muita luz. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.